Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos então para mais uma aula da nossa escola dominical. E estamos falando sobre hermenêutica, a interpretação bíblica. Esse encontro vai ser o último, que é mais panorâmico, né? O histórico aí da hermenêutica, da interpretação bíblica. E aí os próximos encontros tendem a ter mais exercícios, tá? Eu trouxe alguns exercícios para a gente fazer durante aí o nosso encontro, mas hoje tem bastante panorama, a gente vai falar bastante de pessoas, o que elas fizeram, como é que foi aí na fase da reforma. Antes disso, fazer um rápido resumo, muito rápido mesmo. Não se assustem com a velocidade, porque eu vou passar aqui, não vou nem projetar. Resumindo aqui como é que foi o último encontro aí. Quem deu a última aula foi o Daniel, e ele também trouxe algumas coisas que o Lucas passou na aula anterior. Ele falou sobre os princípios hermenêuticos, relembrou, né? Não estou projetando. Eu vou rapidão aqui, tá bom? Princípios hermenêuticos, inerrante e infalível, inspirada e suficiente. O Daniel não vale, ele é o professor. Né? Inerrante, infalível, inspirada e suficiente. 3 I's e um S, vai. Inerrante, infalível, inspirada e suficiente. Tem alguns comentaristas que falam que ela é verbal e plenária. Verbal e plenária. Ah, ok. Falamos sobre a exegese, que é o extrair. A exegese é colocar aquele sentido na palavra, que é o errado. Método literal e método alegórico, falamos bastante sobre isso. O Daniel fez um exercício de interpretação, alguns tipos de interpretação. Tem aquela imediata no próprio texto, foi Mateus 13, 1, 9. Interpretação cruzando textos, olhando o texto original e cruzando textos complementares, né? Comentários, os teólogos comentando sobre o texto. Dentro da história da interpretação, o Lucas trouxe para a gente aí o começo da interpretação, que é através de Esdras, né, que ele pega o livro, vamos ler aqui o que está acontecendo, e começam a estudar, e há uma grande comoção nacional, estavam longe da palavra de Deus. A interpretação judaica do Antigo Testamento, através do rabinismo, foi falado isso. Literalismo da época de Cristo, entre os judeus, então foi falado que sempre foi interpretado literalmente. O literalismo da época de Cristo entre os apóstolos, então os apóstolos também sempre utilizaram a interpretação literal do texto. Foi falado das 3 escolas exegéticas, que até o nome não faz jus à exegese com relação à alegoria, né, a alegorização. Então foi falado da alegórica, que Orígenes deu origem à escola alegórica, né? A literal realista e a histórica gramatical, reforçando que a nossa interpretação ela é literal e histórica gramatical. Foi falado sobre a ascensão da alegorização, origens da alegorização, a escola de Alexandria, né? Então, a origem da alegorização foi aquele esforço de conciliar a palavra bíblica com a filosofia grega, então foi aquela mistura, né? A palavra era interpretada segundo a ortodoxia da igreja. Então, a igreja colocava aquele sentido que ela queria sobre a palavra. E um contraponto dessa interpretação alegórica foi a escola de Antioquia, né? Que rejeitava o método alegórico, ênfase na interpretação literal e científica. Alguns nomes, né, foram dados aí: Deodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia,
atenção ao contexto, estilo e linguagem bíblica. E concluiu-se, então, na última aula, que a alegorização nasceu da tentativa, né, de unir filosofia grega e a Bíblia. Foi um período marcado pela subjetividade e diferentes interpretações por parte da igreja. E a igreja de Antioquia, preservou o método literal, precursor das igrejas reformadas. Então, esse foi um breve resumo, para a gente retomar do que foi feito e o que foi falado no último encontro. Agora sim, a gente entra no nosso assunto, que é o período da reforma. O Daniel, então, ele deu ênfase, tudo que aconteceu antes da reforma e o porquê a importância da reforma, né? Então, a interpretação bíblica, a literal, que começou na igreja primitiva, ela foi deixada de lado e muita coisa de desvio doutrinário estava acontecendo, né? Então, anos ali, a gente vai enxergar aqui um dos primeiros reformistas, datado aqui de 1300, então bem antes até de Lutero, né? Já fizemos a revisão. Então, todo o movimento da reforma pode ser sentido como o resultado de um retorno ao método literal. Então, quando decidiu-se voltar para o método literal, isso resultou na reforma. Lê para a gente, Sandra, o segundo tópico aí, por favor. Esse movimento começou com uma série de precursores, cuja influência conduziu outros de volta ao método original de interpretação. Volta ao método original de interpretação. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, leitura também panorâmica, tá? Para a gente enxergar como as escrituras e os autores inspirados por Deus preocupavam-se com a exata explanação da palavra, né? E não na sabedoria humana. 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler corrido, tá? Vamos ler o capítulo todo. 1 Coríntios capítulo 2, lemos assim. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ênfase aqui no versículo 13, ó.
disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Então, muito que a gente vê na interpretação alegórica é o homem querendo colocar a sabedoria dele e transformando ali, tentando transformar e mudando ali a palavra de Deus para interesses próprios, né? E no período da Reforma nós vamos ver agora várias pessoas que contribuíram e trouxeram e praticaram o retorno aí à interpretação literal. O primeiro deles é Erasmo de Roterdã. Ele lança o alicerce da interpretação gramatical da palavra de Deus. E foi o principal iniciador da moderna crítica bíblica e textual. Crítica bíblica e textual. A crítica textual é um instrumento muito importante para verificar a autenticidade do texto que se tem em mãos. O Lucas trouxe um exemplo sobre crítica textual, né? Eu trouxe até um vídeo aqui, mas ele não vai tocar o som, né, Lucas? Porque a gente não ligou o som. Deixa eu ver se ele também vai ficar visível aí, porque ele é meio escuro. Se vocês não conseguirem enxergar a legenda, não vai ser produtivo o vídeo aqui. Vamos ver se dá. Estão enxergando a legenda aí? Então é uma questão, né? Não tem nenhum outro documento melhor documentado do que a Bíblia, né? E ninguém critica com relação à autoria e à autenticidade do livro As Ilíadas, que só tem 643 cópias e dista 500 anos ali, né, do original. Então essa foi a crítica textual, né?
No período da Reforma também, nós vemos que os tradutores foram motivados por um desejo de entender a Bíblia literalmente. É isso que fizeram para acender a chama da Reforma. E um dos primeiros grandes nomes que nós vemos é John Wycliffe, em 1328 a 1384 que ele nasceu. Então, um teólogo reformador inglês, foi considerado aí o precursor. Então, bem antes ali, a gente enxerga da reforma do ano de 1500, e algo muito importante que ele fez, que ele trabalhou na tradução da Bíblia para o inglês. E o ministério dele, né, ele entregava essa Bíblia traduzida para outros padres, então ele era da igreja romana, né, e o pessoal saía divulgando aí e trazendo a palavra diretamente para a pessoa, né? Antes sempre era por intermédio ali do clero. Eles foram conhecidos, né, esses padres aí, como os Lollardos. Lollardos, a tradução é um pouco, dizer assim, pejorativa, né, que podia dizer assim que era murmuração, porque eles estavam espalhando aos olhos, né, da igreja estava instituída, né, eles não eram bem vistos, e até o Wycliffe foi expulso da universidade, impedido de ensinar, mas ele continuou o trabalho aí. O que o Wycliffe afirmava, né? Lê pra gente, Roberto. Vai, lê pra gente. O que mais? Vai lá, Daniel. Todo erro no conhecimento das Escrituras e a fonte de sua deturpação e falsificação por pessoas incompetentes resume-se no desconhecimento da gramática e da lógica. Deturpação e falsificação, né? E é o que, na prática, a alegorização faz. E resume-se no desconhecimento ou na falta de vontade de aprender gramática, né, e a lógica aí. Outro nome muito importante aí no período da Reforma é o William Tyndale, 1494 a 1536. Estudioso inglês também, figura importante aí na Reforma Protestante, também traduziu a Bíblia para o inglês e foi influenciado aí por Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero. Interessante, né? Quando a gente pega o Wycliffe, ele fez a tradução para o inglês a partir da Vulgata, que era a Bíblia em latim. O William Tyndale, ele faz a tradução para o inglês dos textos originais, hebraicos e gregos. Diretamente dos textos hebraicos e gregos. E foi a primeira tradução a aproveitar as vantagens da prensa móvel. Lembra da prensa de Gutenberg? Antes era tudo copiado, né? E aí Gutenberg inventou a imprensa, inventou o tipo, que eram as cópias, né? Então a Reforma lançou mão das vantagens aí com as várias cópias da Bíblia traduzida para o alemão, para o inglês. A gente vai ver que Lutero também aproveitou desse avanço tecnológico da época. Outra coisa importante aí que William Tyndale reforça aí. Lê pra gente, Priscila, por favor. A escritura tem apenas um sentido, que é o sentido literal. Esse sentido literal é a raiz e a base de tudo, a âncora que jamais falha, meio da qual, se a ela nos apegarmos, jamais erraremos ou nos desviaremos do caminho. E interessante que, quando a gente vê a interpretação errônea, né, realmente é um desvio, né? Ah, não é assim, é assim. Aí esse desvio leva a outro, e outro, e outro, e vai se afastando cada vez mais do sentido que o autor, o Espírito Santo, colocou ali nas Escrituras, né? O próximo nome que nós vamos ver é Martinho Lutero, né? Monge agostiniano, ou seja, ele seguia a Agostinho, que a gente viu também que era um alegorista,
Mas aí, Martinho Lutero, começando a estudar e tal, se torna uma das figuras mais uma das figuras centrais da Reforma Protestante, né? Vamos lembrar um pouquinho o que ele levantou lá. Lê pra gente, Pedro, por favor. Levantou-se veementemente contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Então, um dos pontos ali, né, resumindo ali o que ele estava contrapondo, né? E lembramos aí das 95 teses de 1517. Lê pra gente, Arthur, por favor. Tá sem óculos. Vai lá, Totão. A salvação não poderia ser alcançada pelas obras, das boas obras, ou por qualquer método humano, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus, o único Salvador dos homens, sendo gratuitamente oferecida por Deus. Então, salvação somente pela fé em Cristo Jesus. E aí a gente lembra de Romanos, né? Romanos 1,17. Um texto ali reputado pelo próprio Lutero, né? O texto ali que o Espírito Santo o moveu para retomar a interpretação literal da Bíblia, né? Lemos assim, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Outra coisa importante que ele falava, né? Vai lá, Creide. Cada palavra deve ter o direito de conservar o seu sentido natural. E esse não deve ser abandonado. Então, naturalmente, uma interpretação natural, cada palavra deve manter aquele sentido. Vários pontos em que Lutero insistia. Então, no caráter indispensável do conhecimento gramatical, na importância de levar em conta os tempos, circunstâncias, condições, observação do contexto. Então, tudo isso é familiar para nós, né? Nós buscamos, ao ler, ao estudar, essas características. Insistia também na necessidade de fé e de iluminação espiritual, na conservação do que ele chama de proporção da fé e na menção de toda a Escritura a Cristo. Quando a gente enxerga o tema central da Bíblia. Qual é o tema central da Bíblia? A glória de Deus. Aê! Já estão espertos com essa pergunta, né? Quando a gente fala a salvação do homem, é uma visão antropocentrista, né? O tema central da Bíblia é a glória de Deus, e pela glória dele, misericórdia, a graça, nesse plano, nesse tema também tem a nossa salvação, né? Graças a Deus. Então, quando a gente enxerga o tema central e o centro de tudo é Jesus Cristo, e o Espírito Santo agindo nessa forma em nós, né? A interpretação bíblica ela começa a ser mais natural, né? Quem se põe a criticar a Bíblia, ele procura todos os detalhes e pelo em ovo para criticar, porque ele quer contrapor. E muitos são convencidos nessa luta, nessa jornada, né? Então a gente sempre incentiva, pode criticar a Bíblia, vai lá, busca, leia, estuda e tente provar que ela está errada. Muitos nesse processo são salvos por Deus. Próximo reformador, João Calvino, França e Suíça, né? Que ele era francês, mas depois ele foi para a Suíça, 1509, 1564. Também, né? Um líder religioso, considerado um dos principais líderes da Reforma protestante, e ele coloca aqui da segunda geração
Porque quando quando Lutero afixou as 95 teses lá, Calvino tinha 8 anos. Né? Então, isso ele é considerado a segunda geração. O que ele lembrava aí? Lê pra gente, Lucas. Consegue enxergar aí do fundão? Devemos rejeitar inteiramente as alegorias de Orígenes, que tornam a escritura ambígua e sem firmeza. Então, nós vimos, né, o perigo da alegorização, e ele vai direto ali na questão do desserviço que Orígenes trouxe, né? Continua, Lucas, por favor. No comentário a Gálatas, ele escreve: saibamos, portanto, que o verdadeiro sentido da escritura é o sentido natural e evidente. Abracemos-nos e permaneçamos nele resolutamente. O verdadeiro sentido da escritura é o sentido natural e evidente. Nada mais evidente, né? Vai lá, Gabi. A primeira ocupação de um intérprete é permitir que o seu autor diga o que quer dizer. Em vez de atribuir ao autor o que pensa e que deve dizer, nossa, estou enxergando bem passado. Está embaçado, né? Então, isso, ele é o fundador da exegese histórico-gramatical. Permitir que o autor diga o que quer dizer. O autor disse aquilo, então é aquilo que ele quis dizer, a interpretação natural. E não atribuir aquilo que pensa que ele deve dizer. Acho que o autor quer dizer isso, então, eu penso que ele quer dizer isso, então é isso que ele quer dizer, e aí vira uma salada. Consegue ler aí, pastor? Você defendeu e praticou o sadio princípio hermenêutico de que os autores bíblicos, como todos os escritores sensatos, desejavam transmitir a seus leitores um pensamento definido em palavras que os leitores fossem capazes de entender. Então, sadio princípio hermenêutico, né? Todos os escritores desejam transmitir em palavras aos seus leitores, né, um pensamento, né, definido em palavras, e que aquele interlocutor, o leitor ali, ele pudesse entender. Alguns exemplos da interpretação literal contrapondo ali alegorizações, né? Então, Lutero, de Gênesis, ele passa a dizer, né, que é relato de criaturas reais e o mundo visível. Deus não fala de criaturas alegóricas, mas de criaturas reais e visíveis. Lá em Gênesis, na criação. Calvino fala, em Gênesis 1, descreve a forma visível do mundo. Não é uma alegoria. Orígenes e Agostinho aplicavam múltiplos sentidos alegóricos. Né? E tem interpretações alegóricas que pegam Gênesis e Adão e não enxergam como um fato real e histórico de uma pessoa sendo formada, de a criação dos animais, das plantas, fala que tudo aquilo é poético, é alegórico, né? Outros intérpretes, é o exemplo de outros intérpretes trazendo ali o literalismo, né? Teodoro de Mopsuestia fala dos salmos messiânicos com cautela, evitando alegorias. Wycliffe, no Salmo 22:6, quando diz lá, sou verme, não homem, é entendido literalmente, como uma humilhação real, né? Não é que o homem ali virou um verme, né? Erasmo, em Êxodo, ele traz que lá no endurecimento do coração de Faraó, visto de modo literal, histórico. Eu até comentei que está falando de Moisés, né? Muitas vezes o Faraó, ele mesmo endurece o coração, ou seja, não quer libertar o povo de Israel. Muitas vezes Deus trabalha nesse endurecimento do coração, e é aquilo mesmo, ele está com o coração endurecido e não tem nada figurado naquilo lá. E os alegoristas linham esse texto com símbolos místicos e espirituais.
Então, do período da Reforma, né, com respeito ao período como um todo, nós vimos que ele deu um vigoroso impulso à ciência da interpretação bíblica. Então, motivado por uma interpretação literal, ele dá esse impulso, né? Então, a gente viu alguns nomes aqui, mas tem vários, né? No texto ali de Daniel tinha um monte de nome ali. Se a gente fosse trabalhar com todos, precisaríamos aí de 3 encontros, né? Mas uma visão panorâmica que dá para entender que motivou vários ali a trazer essa interpretação sadia, literal. Estudaram cuidadosamente as línguas originais. Então, a gente viu lá Tyndale buscando o grego, buscando o hebraico, traduzindo para o inglês, desenvolver o sentido normal. E o resultado, né, o objetivo e o resultado é fortalecer e revigorar a vida espiritual. E quando a gente fala desses nomes, né, e muitos deles bem conhecidos, outros nem tanto, alguns talvez algum de vocês ainda não tinham ouvido, mas um ponto importante aqui para a gente ressaltar, né, principalmente nos 2 nomes mais famosos, Lutero e Calvino, e aí tem até as igrejas luteranas, o calvinismo, né, então muito famoso, mas o que tem que destacar aqui é a defesa do método da interpretação literal, tá? Mesmo assim, lembrando que o cânon não estava totalmente disposto e organizado, tudo certinho, então mesmo buscando essa interpretação literal, algumas doutrinas ainda não estavam muito desenvolvidas e não conseguiram alcançar o entendimento literal, né? Então, não quer dizer que todas as doutrinas desses homens, né, criadas ou defendidas, foram aceitas ou entendidas, né, em sua totalidade, como corretas ao longo da história. Muitas foram usadas, outras rejeitadas, mas dentro do contexto doutrinário. A ênfase aqui é no método de interpretação, correto, tá? Isso depois foi amadurecendo cada vez mais e trazendo mais luz ao texto bíblico, né? Através da sua interpretação natural, literal. Que mais que... E aí o período pós-reforma. Então a gente falou da reforma, né? Dos grandes nomes ali que iniciou a reforma protestante. O marco ali é o retorno da interpretação literal. E tem o período das pessoas que seguiram aí a reforma, né? Lê pra gente... Agora você, Eudes, vai lá. O período que se surgiu a reforma foi marcado pela ascensão de homens, que seguiram de perto os passos dos próprios reformadores, da ampliação do método literal, o histórico gramatical e a interpretação. Outra pessoa aqui foi o Zwinglio, também famoso ali na Suíça, líder reformador protestante na Suíça. Vamos ver o que Zwinglio fomentava ali. Consegue ler, Eva? Sim. Transferido para Zurique, onde em suas pregações começou a criticar com insistência as indulgências e a comentar a Bíblia segundo o Evangelho puro. Letícia? Em 1522, começou a criticar cada vez mais radicalmente a devoção à Virgem Maria e aos santos, a autoridade dogmática e disciplinar dos ensinos e dos padres, o culto das imagens, a missa e o sacrifício. Então, através da interpretação literal, esses homens, né, começaram a enxergar, poxa, isso aqui não está certo, tá? Há desvios aqui. E começam a criticar. Isso traz muitos problemas, alguns foram queimados na fogueira, outros mortos de maneiras diferentes aí. Outro nome aí da pós-reforma, né, período pós-reforma, é John Augustus Ernest,
aí já de 1700, né? Já avançamos um pouco aí na história. Teólogo alemão, que foi o primeiro a separar formalmente aí a hermenêutica do Antigo Testamento da do Novo Testamento. Lê pra gente, Noemi, por favor. Nome mais preeminente na história da exegese do século XVIII. Obra Princípios de Interpretação no Novo Testamento. Foi aceita como compêndio de hermenêutica por 4 gerações de estudiosos bíblicos. Então ele deu um imenso subsídio da hermenêutica, né, com essa obra aí, Princípios da Interpretação do Novo Testamento, e foi seguido aí por várias gerações. Vamos ver alguns pontos aqui que a gente já, de uma maneira geral, já viu, e ele que destacou aqui, né? Primeiro, a Bíblia deve ser rigidamente explicada de acordo com a sua própria linguagem. Lembra que a gente falou que Bíblia explica a Bíblia, né? O Daniel trouxe alguns exemplos aí de referências cruzadas, quando não é o próprio texto que explica o sentido que está escrito ali, a Bíblia como um todo, partindo da sua interpretação natural, ela vai lá e explica. Tá? É claro que a palavra de Deus ela é riquíssima, né? Inescrutável, tem coisa ainda que nós ainda não compreendemos. Só quando tivermos o corpo glorificado, sem pecado, né, tirar o véu ali de frente à face, que a gente vai compreender em sua totalidade. Jurita, consegue ler? Não, né? Lia, continua lendo aqui o segundo parágrafo lá. Não pode ser subordinada nem pela autoridade externa da igreja, nem por nossas próprias sensações, nem por caprichos alegóricos e irreverentes, nem finalmente por sistema filosófico algum. Lembra lá qual foi o erro de Orígenes? O pessoal queria colocar filosofia na Bíblia. A Bíblia não pode ser subordinada à autoridade externa da igreja. Não é o que a igreja diz que a palavra fala. É a palavra que diz como a igreja deve funcionar. Não é por sensações, nem por capricho. A Bíblia não pode estar subordinada a nada disso. Então era este homem, né, o John August Ernest, que foi um dos primeiros a falar isso. E para concluir, nada? Ao resumir a história da hermenêutica, devemos observar que toda interpretação bíblica começou com a interpretação literal de Esdras. Esse método literal vem a ser um método básico do raciocínio. Então a gente viu isso, né, na história da interpretação. A gente vê lá Esdras, vamos ler aqui, achamos o livro, vamos ler, interpretar. Estavam fazendo tudo errado. Então a volta ali a fé do povo de Israel, né, através da Escritura. Consegue ler, dona Ana? Foi o método aceito e usado pelos autores do Novo Testamento na interpretação do Antigo Testamento e foi assim usado pelo Senhor e por seus apóstolos. Olha lá, Lucas. Você veio para cá. Os pais da igreja utilizaram o método literal até o tempo de Orígenes, quando se adotou o método alegórico, criado para harmonizar a filosofia platônica com as escrituras. Então lembra lá, né? O início, igreja primitiva, os apóstolos, Jesus, usando o método literal. Aí vem Orígenes, Agostinho, aplica a alegorização. Fica por muito tempo interpretação alegórica. E aí, depois, com a reforma, há esse retorno aí à interpretação natural, literal. Sandra. A influência de Agostinho trouxe o método alegórico à igreja, instituída e pôs fim a toda a exegese correta. Tal sistema continuou até a reforma, ocasião em que o método literal da interpretação foi firmemente estabelecido. Stella? Com base no estudo da história da hermenêutica, que o método final ia ser
O programa deve ser aceito como método válido de interpretação sadia, em qualquer campo de doutrina. Por que nós adotamos o método literal, natural? Porque o Senhor Jesus utilizou esse método. Simples assim, né? E ainda, nós vimos vários exemplos, apóstolos empregando, o que o retorno à interpretação literal trouxe de retorno, né, aos princípios bíblicos, à vontade de Deus. E é o método básico de interpretação sadia, em qualquer campo de doutrina. Então é isso, para esse encontro foi esse panorama do período da Reforma, pós-Reforma. Nos próximos encontros teremos mais exercícios, né? Eu até preparei um exercício aqui, mas ele vai ser progressivo. Nós vamos colocar um texto de exemplo e um texto para vocês praticarem um exemplo, tá? E a gente vai progredindo na interpretação de um dos textos bíblicos aqui, adotando esse método literal, passo a passo, com contexto, vendo palavra por palavra, para a gente trazer aí ainda mais prática para a nossa escola dominical. Ok? Dúvidas? Perguntas?